Oi, gente, bom dia! Mais uma segunda-feira, que nós tenhamos uma semana maravilhosa. Gente, como vocês sabem, a tia falou na semana passada que nós iríamos dar início nas semanas seguintes com um livro novo. Nós não vamos mais trabalhar, pelo menos por enquanto, os livros didáticos, que é aqueles livros que a gente vem trabalhando desde o começo do ano. E hoje nós vamos ter aulinha de português e matemática, certo? Quais os livros que nós vamos usar? Nós vamos usar esse aqui, A Prova Brasil, que é o livro de português, certo? Esse é o livro de português. Nós vamos ver a lição 1, e a lição 1 é dessa página 6, que já está aí, né, no gravadorzinho de tela, da página 6 até a página 9, certo? Quando vocês forem registrar a foto, por exemplo, vocês podem registrar a foto das duas páginas. Deixa o livro aberto e aí tira a foto das duas páginas. A foto tem que estar legível para poder a tia fazer a correção, certo? Então, 6 e 7, vocês tiram a foto das duas páginas. E 8 e 9 também tira a foto das duas páginas, certo? Para quê, tia? Por que a senhora não quer que eu tire página por página? Para poder evitar encher muito a memória do celular. Você enquadrando a câmera do seu celular de uma forma que pegue as duas páginas, fica até melhor também para a tia corrigir. E hoje nós vamos ver um gênero textual de tirinha. Esse gênero textual nós já estamos trabalhando já há algum tempinho, né? Porque no livro didático de vocês, nós já vimos várias tirinhas, inclusive a tirinha de Kelvin. E qual é a diferença de uma tirinha de uma história em quadrinho? A tirinha ela é curta, ela não tem uma história longa. E geralmente a tirinha ela tem também um público, ou seja, é destinada a uma criança, ou destinada a adultos, jovens, enfim, ela tem um público específico, um público-alvo, né? E nós devemos prestar bastante atenção no rosto dos personagens da tirinha. Então, a gente inicia aqui, ó. A tirinha, já tá dizendo, se diferencia da história em quadrinhos por ser mais curta. Ela é composta de 3 ou 4 quadrinhos. No caso da nossa tirinha de hoje, que é a tirinha aqui do Calvin, ó, ela tem 4 quadrinhos. 1, 2, 3, 4, né? E aí chega na primeira tirinha um Calvin falando assim: Ei, mãe, eu vou fazer parte da peça da escola. Eu vou ter uma fala, e tudo mais. Aí a mãe diz assim: Isso é maravilhoso, Calvin. Aí ele já faz aquele teatro, né? É uma grande peça dramática. Minha personagem vai fazer todo mundo ficar em lágrimas até o fim do segundo ato. Aí a mãe do Calvin pergunta assim: E qual é a peça? Nutrição e os 4 grupos alimentares. Eu sou a cebola. Então, essa tirinha, ela tem um quê também de humor, né? Ela tem um quê de humor, ela tem expressão facial do Calvin. É muito legal. E aí, após vocês lerem a tirinha, assim como a tia leu, vocês vão reler, vão fazer exatamente o que a questão está pedindo. Ó. Releia o primeiro e o segundo quadrinho. Então, tia, eu vou reler o primeiro. Olha o que a questão está pedindo. Você vai ler o primeiro e o segundo quadrinho, certo? E vai responder. Por que Calvin está tão entusiasmado? Por que Calvin está tão entusiasmado? Será que é porque ele vai passear? Será que é porque ele vai fazer parte de uma peça na escola? Será que é porque ele vai brincar, vai para um parque de diversões? Aí você vai escrever aqui por que ele está entusiasmado. Na B, qual é a reação da mãe de Kelvin diante do fato? Aí você vai prestar atenção, aqui é a mãe do Kelvin, ó, no segundo quadrinho, ela aparece no segundo. Ela está triste, ela está feliz pelo filho, você vai colocar a reação dela na resposta, na B da segunda questão. Na terceira questão, pergunta assim, ó, no terceiro quadrinho, que é esse, ó. No terceiro quadrinho, Calvin explica um pouco melhor seu papel na peça. E aí, na peça da escola, de acordo com a explicação,
espera-se que a atuação de Calvin na peça seja desinteressante. Vocês acham que, de acordo com essa explicação, é uma grande peça dramática? Minha personagem vai fazer todo mundo ficar em lágrimas até o final do segundo ato. Então, de acordo com esse quadrinho que a tia acabou de ler, de acordo somente com ele, você acha que a explicação dele, da atuação do Calvin na peça, vai ser desinteressante, engraçada ou emocionante? Porque ele diz assim, ó, todo mundo é uma grande peça dramática. Minha personagem vai fazer todo mundo ficar em lágrimas até o final do segundo ato. Então, de acordo com o que ele está falando aqui, vai ser uma peça desinteressante, engraçada ou emocionante? Porque todo mundo vai ficar em lágrimas, você já deve saber mais ou menos qual é a resposta. Só tem uma correta, tá bom? Na quarta questão, de acordo com o último quadrinho, a peça será como você assinalou na questão anterior. Por quê? Então, vocês irão ler qual, tia? Agora vocês vão ler o último quadrinho, certo? E esse último quadrinho, ele corresponde ao terceiro quadrinho? Aí você vai dizer sim ou não e por quê. Então, vamos ler o último quadrinho. Qual é a peça? Aí o Cavo, nutrição e os 4 grupos alimentares. Eu sou a cebola. Vocês acham que esse quadrinho, ele está de acordo com essa encenação que o Cavo está fazendo? Se não, vocês colocam não e vocês vão dizer por quê. Porque um diz que, por exemplo, nesse terceiro quadrinho vai ser emocionante. Ah, mas nesse último quadrinho, tia, não vai ser emocionante. Aqui acho que vai ser engraçada, porque ele vai ser uma cebola, né? Enfim, vocês vão colocar a resposta de vocês aqui na quarta questão. Nós vamos passar, então, para a página 7. Na página 7, está falando o seguinte: porque a personagem de Calvin fará todo mundo ficar em lágrimas até o final do ato. Aí vocês vão voltar na página 6 e vocês vão dizer porque ele vai ser uma... Aí você vai dizer, né? Aqui tem uma explicaçãozinha. Esse livro é muito legal, que ele já traz algumas explicações, que é exatamente aquilo que a tia falou, que para toda uma tirinha, todo texto, ele tem um objetivo a alcançar e se destina a um público-alvo, que são as principais pessoas a quem o texto se dirige, né? Qual é o objetivo da tirinha que você leu? Você acha que essa tirinha serve para divertir o leitor, serve para entristecer o leitor, serve para informar ou serve para dar alguma dica, alguma receita? É um texto informativo. Você vai responder aqui, ó. O que é que você acha? Quem é o público-alvo? Quem é o público-alvo principal? Vocês acham que essa tirinha é para adulto, para criança ou para idoso? Muito fácil, né? E aqui tá falando a expressão do rosto das personagens. É um dos recursos utilizados para contar a história e torná-la divertida. Foi o que a gente viu no terceiro quadrinho. O cara, né? Fazendo todo o drama dele lá. Na sexta questão, o que indica a expressão de Calvin no primeiro e no segundo quadrinho? Vocês irão voltar e vocês vão olhar a expressão agora do Calvin. É uma expressão de alegria, de dor ou de espanto? É muito fácil essa. Sétima questão, a expressão de Calvin no terceiro quadrinho pretende transmitir uma ideia de romântica, dramática ou de terror? Também é muito fácil, no terceiro quadrinho, certo? Oitava, no último quadrinho, porque a expressão do rosto de Calvin voltou a ser comum, sem grande carga sentimental. Por quê? Aí você vai explicar, né? Porque a peça possui um tema comum que é diferente do que ele queria fazer. Então, a tia já deu uma dica, já deu até a resposta, né? Que ele fez todo um drama, mas que ao final, né, não era nada daquilo que ele imaginava ou que ele queria fazer, certo? E agora nós vamos para a página 8. Na página 8 nós temos uma segunda tirinha, certo? Essa segunda tirinha, nós temos aqui uma princesa e um dragão, né? Uma princesa e um dragão. E a princesa disse, aliás, o dragão disse assim: eu como cereais, frutas e legumes. Aí a princesa toda felizinha: muito bem,
Aí logo depois os outros dragões aqui, ó. Aí uma das cabeças disse, né? Mas eles comem frituras, refrigerantes e bolachas recheadas. Então, olha o tamanho dele, né? Do dragão. De tanto comer fritura, bolacha, não sei o quê. Porque se ele comesse só coisas saudáveis, não dava para entender que ele não seria tão fortinho, né? Mas por conta das outras cabeças, aí o dragão ficou bem rechuchudinho, né? Então, nós vamos aqui para a pergunta, na 10ª questão. Quem são os personagens da tira? Vixe, a tia já respondeu, né? Onde elas estão? Vocês acham que eles estão na cidade ou em um campo, né? Em que textos costumamos encontrar esses personagens? Em que texto a gente costuma encontrar dragões e princesas? A gente costuma encontrar dragões e princesas em notícias, em contos de fadas, em receitas culinárias? Marca um X em apenas uma. 11. Porque sobre o que as duas personagens conversam. Sobre o quê? Sobre questões de alimentação, sobre questão de diversão, sobre questão de brincadeira, sobre questão de quê? Já dei uma dica. 12ª. No primeiro quadrinho, que é nesse quadrinho aqui. Nesse quadrinho. Porque uma das personagens diz muito bem para a outra. Por que você acha que a princesa diz assim, muito bem para ele? Porque tá comendo, olha só. No primeiro quadrinho, a expressão do rosto e a postura da princesa demonstra satisfação, tristeza, espanto ou desconfiança. Lembra que na página anterior a gente disse que a expressão do rosto na tirinha é importante? E aí você vai marcar, só tem uma opção que é correta. Essa expressão e essa postura se mantém no segundo quadrinho, por quê? Aí você vai olhar, olha a expressão dela aqui, ó, nesse primeiro quadrinho, e aí vocês vão olhar a expressão dela no segundo quadrinho. Se mantém, sim ou não, e vocês vão explicar por quê, certo? Na página 9, na questão 14, tá pedindo para observar novamente o primeiro quadrinho. Nele é dada alguma pista de que o dragão tem várias cabeças? Então, nesse quadrinho aqui, se você fosse olhar só para esse quadrinho aqui, você teria alguma pista de que ele tinha várias cabeças? Sim ou não? Essa é a resposta que você vai colocar. Sim ou não? 15. No segundo quadrinho, ao apresentar os personagens do corpo inteiro, o autor da tirinha teve a intenção de surpreender o leitor gerando humor na tirinha, mostrar com mais detalhes o cenário onde se dá a conversa, insinuar que tudo é possível no local que acontece a tirinha. Só tem uma certa. 16. A palavra mais, presente na fala no segundo quadrinho, foi usada para... Vou ler novamente o quadrinho. Mas eles comem frituras, refrigerantes, bolachas recheadas. Então, essa palavra mais que tem nessa frase, nesse contexto que a tia leu, ela serve para explicar uma informação dada no quadrinho anterior, concluir a fala do quadrinho anterior, ou dar a ideia de oposição, de coisas contrárias em relação à fala do quadrinho anterior. Apenas uma correta. 17. Na fala, mas eles comem frituras, refrigerantes, bolachas recheadas. A quem se refere o termo destacado? A quem se refere o eles? Lembra do pronome que a gente já estudou? A quem se refere? Eles comem. Se refere aqui a menina, a princesa, as outras cabeças? Se refere a outras pessoas? Vocês vão responder a 17. Na 18. Ao dizer eles, a cabeça que está conversando com a princesa tem a intenção de deixar claro que não tem um bom relacionamento com as outras cabeças, de transferir para as demais cabeças a responsabilidade por não se alimentar bem, ou informar a princesa que as demais cabeças são do gênero masculino. Será que fala sobre gênero masculino? 19. A tirinha tem por finalidade divertir o leitor, ensinar boas ações para a saúde, contar uma aventura vivida pelos personagens. Certo? Então, apenas uma está correta. Lembrando novamente que é esse o livro que vocês vão utilizar. Quem não pegou ainda, por favor, pegue na escola. Que nós vamos estudar a Prova Brasil, 4º ano, Língua Portuguesa, essas páginas que eu falei. E logo mais, os de matemática,
certo? Esse amarelinho, no segundo momento, que agora é a nossa aula de matemática, tá bom? Gente, qualquer dúvida, vocês podem perguntar pra tia. Nosso gênero textual de hoje, tirinha, muito legal, muito engraçado. Mas qualquer dúvida vocês podem perguntar. Muito de interpretação de texto, de atenção, de concentração, de tirar informações do texto. Eu tenho certeza que vocês vão adorar fazer essa atividade, tá bom? Um beijo e até mais.